olha só, a gente começa falando do São José Basquetebol, que entrou em quadra ontem para encarar o Paulistano fora de casa pela penúltima rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. E venceu, hein? E assumiu momentaneamente a liderança do grupo. Vamos ver como é que foi a partida? Solta aí, Matheus. Jogando no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulista, o São José Basquetebol encarou o Paulistano e, após um início equilibrado, o time do técnico Sebastião Figueiredo não demorou para assumir a frente do placar, com 4 de vantagem, 11-7, nessa infiltração de Augusto. Melhor na partida, o São José foi ampliando o marcador e a vantagem chegou a 7 de diferença depois desta bola de 3 de Douglas dos Santos, abrindo 17-10. O paulistano esboçou uma reação em contra-ataques e diminuiu a vantagem para 3 pontos, fechando o primeiro quarto em 19-16 para o São José. O segundo período começou como terminou o primeiro, com os donos da casa em cima, buscando um empate, o que na prática não aconteceu. O máximo que o paulistano conseguiu foi encostar no placar, ficando sempre 1 ou 2 pontos atrás do São José, que controlou bem a partida, trocando cestas com o time da capital. Em uma ligação direta de ataque do paulistano, Renato Carbonari deu o bote certeiro e armou contra-ataque para o São José. Matheus Leal carregou, invadiu e conseguiu cesta e falta, abrindo 8 de vantagem para o São José, 38-30. E olha que poderia ser mais, mas Matheus Leal acabou errando o lance livre. Mas não fez diferença não, pois a vantagem se manteve, com o São José fechando o segundo período em 21-16 e levando a partida para o intervalo, com o placar mostrando 40-32 para o São José. No terceiro quarto, o São José começou melhor e ampliou a vantagem de 8-10, nesse passe picado de Augusto para Matheus Leal, que recebeu, infiltrou, girou e no ganchinho colocou lá dentro. A vantagem aumentou para 11 nesse lance, quando Augusto, na infiltração, colocou de bandejinha e colocar no placar 44-33 para o São José. Mas o paulistano foi valente e aos poucos começou a tirar a diferença de 11 para 5 pontos, depois dessa enterrada de Juan, 47-42. O que obrigou o técnico Sebastião Figueiredo a parar o jogo. E mesmo o time do paulistano vencendo o terceiro quarto por 18-15, o São José se manteve à frente do placar, levando a partida para os últimos 10 minutos na frente, 55-50. No último período, o São José começou com a mão calibrada. Depois do passe de Carbonari, na zona morta, Augusto colocou mais 3 para a conta do São José. E depois, com o estreante da noite, o alarmador venezuelano Pedro Chorio, de Chuá, o time voltou a abrir 11 à frente e forçou os donos da casa a pedirem tempo. O que surtiu efeito, pois o paulistano voltou melhor em quadra, além de muitos erros do São José. Os donos da casa voltaram a tirar a vantagem de 11 para 5, quando Santiago anotou os 2 lances livres para o time da capital. Mas a reação do paulistano parou por aí, e o São José soube administrar esses 5 pontos de vantagem e ainda ampliou para 7 na reta final da partida, para fechar o último período com nova vitória em 16-14, e o jogo com o placar final de 71 São José, 64 paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulista. Tá aí, Brunão, São José fez aquilo que se esperava, a equipe do paulistano, uma equipe com jovens garotos aí e tudo mais. São José venceu e com esse resultado, a gente vai ver a tabela já já, São José aparece na liderança do grupo, mas não vai ficar, porque ainda o São Paulo e também o Franca tem jogos para fazer e vão passar o São José. A boa notícia é que o São José não pode ser ultrapassado por quem está abaixo dele na 4ª e 5ª posição, ou seja, o São José já garantiu a 3ª posição, pelo menos dentro do grupo, não? É importante, a gente falava aqui, né, que esse realinhamento invertia os mandos de quadra, né? Então, o São José deu um entre aspas azar aí de pegar todos os jogos, todos os 4 jogos, ou quase todos, né? 3 fora de casa e apenas o São Paulo aqui em São José dos Campos. Então, o São José perdeu para Franca, que é uma coisa normal, né? Franca, inclusive, campeão mundial aí na semana passada. E agora conseguiu essas 2 vitórias contra... Quer uma água? Não, conseguiu essas 2 vitórias contra o Paulistano e contra o Pinheiros. Agora joga contra o São Paulo no final de semana em casa para fechar essa fase de realinhamento. Então, para conseguir ter essa vantagem aí de decidir em casa. Vamos ver os jogos aqui do São José na fase de realinhamento.
olha aí, ó, São José, como a gente já sabe, estreou perdendo para Franca, né, adversário complicado. Franca é campeão de tudo, né? O Bruno lembrou bem na vez passada, acho que você não falou no ar, a gente falou fora. Sim. Franca foi campeão mundial esses dias aí, na última bola e tudo mais. Franca jogando demais, o time do Elinho Rubens por lá. São José venceu o Pinheiros, venceu o Paulistano e agora, no próximo sábado, 5 da tarde, o horário alterou uma hora para cima, hein? Uma hora menos, na verdade, né? O jogo era às 18, passou para as 17, para não coincidir muito com o jogo do São José Futebol, que vai ser às 19 horas. Então, para tentar não diminuir, tirar o público desse jogo do basquete, eles colocaram o jogo uma hora mais cedo, para, em teoria, dar tempo para o cara que quiser acompanhar o basquete depois ir lá para o Martins Pereira. Portanto, esse jogo São José e São Paulo no Lineu de Moura, às 5 da tarde. Classificação do Campeonato Paulista aí depois dessa rodada? Não era essa aqui, mas beleza. O São José está na liderança, o São José já não tem mais 9 pontos. São José já foi para 11 pontos. São José apareceria aqui na liderança, o São Paulo em segundo, Franca em terceiro, Paulistano e Pinheiros. O detalhe é o seguinte, São José indo aqui, ó, na verdade São José foi para 12 pontos, né, com a vitória... Perdão, foi para 11 pontos aqui em cima. Tira daqui, Marteus, vai, tira daí. Beleza, tá errado essa tabela aqui. São José, ele está neste momento em primeiro. São José primeiro, segundo Franca, São Paulo em terceiro, mas como eu disse na abertura, o São José vai ter jogo da equipe de Franca, que estava jogando o Mundial, não estava jogando o Paulista. Por esse motivo, o São José vai cair, pelo menos para a segunda posição, e vai ter um confronto direto contra o São Paulo aí na última rodada. Mas o que é bom saber é que o São José não será ultrapassado da terceira rodada, na terceira posição. Os times que estão na quarta e quinta posição não ultrapassam o São José, o que garante o playoff decisivo de quartas de final aqui no ginásio Lineu de Moura, Brunão. Você falou do jogo difícil, de confronto direto, né? Na primeira rodada, vale lembrar que o São Paulo também é vice-campeão do NBB passado, né? Perdeu justamente para Franca. E na primeira rodada do campeonato, o São José perdeu para o São Paulo jogando em São Paulo. Agora essa revanche aí, né, e confronto direto para ver quem que fica em segundo ou terceiro lugar nessa fase de realinhamento. Pois é, vamos torcer aí para o São José, esse jogo difícil contra a equipe do São Paulo, mas por que não vencer, né? Aliás, tivemos a estreia do venezuelano, ele foi bem aqui, ele anotou 11 pontos, 3 rebotes e uma assistência. O Pedro Chorio, ele anotou tudo isso, ele foi o quarto melhor da equipe do São José, que teve o Augusto como cestinha do São José com 15 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, seguido pelo Leal, Matheus Leal, 13 pontos, 7 rebotes e uma assistência. Pelo lado do paulistano, o Kevin foi o principal pontuador com 12 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. São José aí dominou a partida, primeira parcial, vitória do São José 19-16, segunda 21-16, o jogo foi para o intervalo 40-32 para a equipe do São José. O terceiro quarto, 18-15 para o São José, levou, aliás, 18-15 para o paulistano. O jogo, neste momento, nos últimos 10 minutos, estava 55-50 para o São José, depois o São José venceu o último quarto, 16-14, placar final 71-64. Sucesso para o São José, próximo sábado, 5 da tarde, ginásio Lineu de Moura, tá certo?